Charles Oliveira, o Charles do Bronx, enfrentou o Arman Tsarukyan no UFC 300 e é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora. Mas antes de começar, já deixa o seu like aqui embaixo para você não esquecer e já comenta também o que você achou da luta. É muito importante a sua interação. Então, vamos lá, né? Começou a luta ali na trocação, com poucos segundos, o Arman tentou um chute um pouco mais alto e o Charles acabou chutando meio que no mesmo momento. Eles acabaram indo pro chão ali, né? O Arman já meio que quase fez besteira logo de cara, né? Porque o Charles conseguiu encontrar ali uma guilhotina, tinha menos de 1 minuto de luta e a guilhotina já estava bem encaixada. O Charles apertou bastante, mas o Arman Tsarukyan, de alguma forma, com muita raça, conseguiu sobreviver e passou um aperto. Achei até que ele podia apagar ali, mas ele conseguiu sair daquela guilhotina. Saindo da guilhotina, não foi 100% de alívio não, porque o Charles conseguiu a montada e conseguiu aplicar algumas cotoveladas, né? Então o Charles estava muito bem ali no round, até um certo momento, mais ou menos na metade do round, que o Arman conseguiu inverter e ele ficou por cima e ele começou a usar as cotoveladas. Então o jogo virou completamente, né? Tudo que o Charles estava de vantagem, montada, cotovelada, meio que deu uma invertida. O Arman não chegou a montar, ele ficou por dentro da guarda do Charles, mas trabalhou muito os cotovelos. Ali faltando 1 minuto e pouquinho, 1 minuto e 6, né, mais ou menos, o Charles deu uma pedalada que pega no peito do Arman, só que depois que pega no peito, ela dá uma resvalada e acaba pegando no rosto do Arman. E como o Arman estava ali com com 3 apoios, né, acabou sendo um golpe legal, mas o árbitro só interrompeu, chamou o médico e tal, e voltaram para a mesma posição. Chamou a atenção do Charles, lógico, né? Mas não tirou ponto, né? Então a luta continuou normalmente. Foi um round ali onde o Charles começou muito bem, teve a quase finalização, teve a montada e as cotoveladas. Depois, na metade, o Arman inverteu e também teve o ground and pound do Arman, né? É um round ali que dá para argumentar para os dois lados, tá? Mas, como teve uma quase finalização e o Charles ficou na montada, diferente do Arman que ficou por dentro da guarda, eu vejo uma leve vantagem para o Charles, tá? Então, mas dá para argumentar para os dois lados, né? Mas eu acho que o Charles venceu o primeiro round, tá? 10-9 para ele. No segundo round a gente tem o Arman com esse belíssimo chute, né? A perna foi lá no alto, né? É um axe kick, né? Enfim, não pegou tão em cheio, né? Porque se pega dá um prejuízo, mas foi um lindo chute. Depois, um pouquinho mais pra frente, o Arman consegue mais uma queda, né? Ele domina o braço ali do Charles, faz aquele jogo de pressão. Quem assistiu o vídeo de pré-evento viu que eu falei isso, né? Eu falei, o Arman é favorito justamente por conta do bom wrestling que ele tem, da força que ele tem e desse domínio, né? Que provavelmente ele faria isso, ele derrubaria e ficaria ali controlando o Charles, fazendo força. Ele tem um excelente ground and pound. Então, né, era um pouco previsível, né? Eu tentei ser o mais racional na minha análise, né? Vi muita gente que foi emocionada na hora de analisar, né, que achava que, não, porque o Charles é bom nisso, e esquecia das qualidades do adversário. Então, infelizmente, aconteceu boa parte do esperado, né, o Arman conseguir as quedas, como ele conseguiu, né, 2 quedas de 4 que ele tentou, e 8 minutos e 41, né, de domínio na luta inteira, contra 2 minutos e 32 do Charles, né, então era um pouco previsível, tanto que o favoritismo era bem razoável. Então eu vi que teve gente que não concordou com o favoritismo do Arman, mas enfim, né. É uma pena o resultado, mas é isso. Enfim, continuando, vamos nos ater aqui. A gente teve o Arman, então, aplicando boas cotoveladas ali no final daquele segundo round, e aí, faltando 1 segundo, o Charles conseguiu fechar o triângulo e encaixar o braço, né? Mas ali já tava acabando o round, o Arman já tava levantando, não adianta muita coisa, né? Aí a gente vai pro terceiro round, o Arman, com menos de 1 minuto, já vai fazer o mesmo jogo, né? Ele vai botar o Charles de costas na grade, vai fazer força, vai fazer o domínio, conseguiu aplicar a queda, ficou ali nos 100 quilos, ficou um bom tempo ali dominando, né? No terceiro round ele teve 2 minutos e 10 de domínio, teve 18 golpes significativos conectados, tomou apenas 5, né? E o Charles no finalzinho conseguiu ali encaixar, né, um triângulo de mão, mas faltava pouco tempo, apesar de uma posição que parecia que podia até acabar, não acabou, né? O Arman conseguiu resistir ali e não foi finalizado. Então, segundo round, claro, pro Arman, né? 3 minutos e 50 de domínio, 22 golpes significativos conectados, só 5 recebidos, então não tem discussão o segundo round. E o terceiro, para mim, também foi uma vitória clara do Arman, né? 2 minutos e 10 de controle e mais do que o triplo de golpes significativos. Então, para mim, primeiro round pro Charles, segundo pro Arman e terceiro pro Arman. Então, 2-1, né? Não concordo com a pontuação de 2-1 que o Mike Bell, que é um cara meio polêmico, né? Ele deu 2-1 pro Charles, mais uma vez eu não concordo com ele, para mim foi 2-1, até que fácil de marcar para o Arman, que se eu não me engano foi a pontuação do próprio Carlão Barreto também, né? Então, apesar da torcida pelo Charles, não dá para chegar aqui
e mentir, né? Então, 2 rounds pro Arman, achei uma vitória justa. Como eu falei, né? Estatisticamente, até se a gente olha, o Tsarukyan teve muito domínio, né? No segundo e no terceiro, e muito golpe. Então, esse jogo de pressão, de ground and pound, de queda, realmente dificulta. Na trocação, tava bem ali, né? Os dois, o Charles conectou uma mão ou outra. Aliás, teve um golpe bem duro do Charles que o Arman absorveu bem, mas como eu falei, né, absorveu bem e ficou ali na luta, né? O Charles não conseguiu explorar muito, teve o mérito do golpe limpo, mas o Arman mandou bem. Então, assim, o Arman mereceu a vitória, né? Absorveu bem golpe limpo, 3 tentativas de finalização que ele também foi guerreiro, e conseguiu ter ali impor, né, o seu jogo, né, suas quedas, sua força física, enfim, raspou, como eu já tinha mostrado aqui que ele faz bem, mas o Charles não performou mal. Tá? A gente tem que ser justo. O Charles lutou muito bem. Não foi suficiente para vencer, isso é verdade. Mas ele foi bem, tá? Ele conseguiu bons golpes, bons ataques ali de finalização, só que realmente não teve o suficiente, né, para sair do domínio do Tsarukyan, né? Que era mais ou menos isso que a gente esperava, né? De um lado, o Arman tentando controlar, mais estilo wrestler, mais pesado, tentando dominar, fazendo força, e o Charles tentando buscar as finalizações e em pé tentando buscar o nocaute. Eu tive uma sensação aqui quando eu fiz a live, até falei, né, que o Charles poderia botar mais volume ali na trocação, mas provavelmente ele já estava desgastado, estava cansado, né? O próprio Arman também. Então, muita isometria, fica difícil botar volume, né? Eu acho que a luta merecia 5 rounds, tá? Eu acho que tinha qualidade o suficiente para a luta durar o quarto e o quinto round. Talvez, se fosse 5 rounds, o ritmo da luta ia ser um pouco diferente, porque eles iam ter que dar uma dosada para suportar os 5 rounds, mas a luta foi boa de qualquer forma, tá? Eu gostei bastante da luta, uma luta competitiva, né? Uma luta realmente que teve chance clara de vitória para os dois lados, tanto o Arman nas cotoveladas, que machucou o rosto do Charles, quanto o próprio Charles, não só no golpe limpo, mas também nas tentativas de finalização. Mas é isso, né? Infelizmente, as bolsas acabaram acertando. Eu também fui de Arman, com o coração partido, mas é isso, né? Infelizmente não deu pro Charles. Foi o único brasileiro, né, que não conseguiu vencer, tirando a Marina, mas a Marina enfrentava a Jéssica, as duas são brasileiras, aí não conta, né? Então, infelizmente, a única derrota pro Brasil foi justamente na luta do Charles, né? Agora vamos ver quais são os próximos passos dele, né? O que ele consegue de adversário, se ele consegue aí se manter no topo e tal. Então, era uma luta dura, como esperado, todo mundo sabia disso. Claro que parte da torcida acaba gostando demais do Charles e ficando um pouco cega na hora de analisar e às vezes acaba se decepcionando com o resultado, porém é isso, né? Quando a luta acontece, vem a dose de realismo, né? E infelizmente acaba não agradando muito, né? Eu vi muita gente no vídeo de pré-evento falando que eu sou hater do Charles, não sei o quê, enfim, aquela velha história, mas tá aí o resultado no final das contas, né? Infelizmente acabou acontecendo o que não era tão difícil de se esperar, né? Entendo a emoção, entendo a torcida, mas sendo imparcial, o resultado era previsível, tanto que as bolsas do mundo inteiro apontavam isso, né? Infelizmente. Mas é isso. Como eu disse, o Charles performou bem, gostei da luta, eles se respeitaram bastante, gostei da postura dos dois, o Charles sempre respeitoso com todo mundo, o Arman também, o próprio Parrumpa foi bem respeitoso ali também, com o Charles e tal, como sempre, né? Teve um desabafo ali do Parrumpa, de fazer um sinal de choro e tal. Muita gente xingou muito o Parrumpa antes da luta, tá? Por o Parrumpa ser treinador do Arman, né? Falando que ele era contra brasileiro e tal, não sei o que, xingou muito, e aí o Parrumpa acabou fazendo um desabafo ali, fazendo um sinal de choro pra quem tava tacando pedra nele ali antes da luta. E aí muita gente se doeu achando que ele fez isso pra torcida, e não foi pra torcida no geral, foi pra quem foi atacar ele, mandando mensagem, mandando direct pra ele, xingando ele, teve muito, né, infelizmente. E aí ele fez aquilo ali, e muita gente que não tinha nada a ver com a história acabou se ofendendo. Enfim, eu não tenho aqui que defender nenhum lado nem o outro, né? Parrumpa sabe o que faz da vida dele. Se ele quiser lá se explicar e tal, ele que se explique. Se não quiser se explicar também, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu só tô dizendo aqui que eu vi e sei que ele foi ofendido ali simplesmente por ser o treinador de outro cara. Não acho isso justo, assim como eu acho que ele tem o direito de responder, né? É que no final das contas, muita gente se ofendeu que não tinha nada a ver com a história. Então, é um baita desentendido, né? Uma baita confusão aí, mas, como eu disse, né? Se ele quiser falar, se pronunciar, se explicar, direito dele aí, né? Eu, de forma alguma, me ofendi com o que ele fez ali, né? Eu entendi que foi uma crítica a quem tacou pedra nele, né? Como eu não fiz nada disso, não me senti ofendido, né? Mas aí vai de cada um, se quer se sentir ofendido,
né? Tudo bem. Enfim, é isso, né? Eu acho que é mais importante a gente focar na luta, que foi uma luta de 2 grandes atletas, onde o Arman conseguiu ter uma noite melhor, né? E o próprio Charles respeita o Arman ali e o próprio Parrumpa, então não tem por que a torcida em si pegar pilha, né? Enfim, deixa isso pra lá, né? Porra, o Parrumpa é responsável por a gente aqui no Brasil ter um cinturão, que é o do Pantoja. Quase ter tido o da Chitara também, enfim, né? Eu acho que no final das contas tem que deixar isso pra lá, todo mundo se respeitar, porque de qualquer forma, mesmo tendo o Arman nesse caso que não era o brasileiro, o Parrumpa tem muitos atletas brasileiros e graças a uma boa parte da contribuição dele, a gente tem um cinturão aqui no Brasil, né? Mas enfim, é isso, né? Não vou me meter em nada não, o Parrumpa sabe o que faz da vida dele, né? Então é isso, deixa o like aqui se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar a sua opinião, e é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!